Olá, bom dia. Vamos iniciar mais uma live. Hoje a nossa convidada é Alcineide Magalhães Marques. Ela é uma facilitadora de Dragon Dreaming e ela vai trazer para nós uma experiência muito interessante, que é a facilitação que ela está fazendo, sonhando, planejando, realizando e depois celebrando a construção de uma candidatura coletiva à vereança do Rio de Janeiro. A Alcineide já está chegando aqui, eu já vou chamar. Olá, Olá, Alcineide, tudo bem com você? tudo maravilhoso. Que bom. Tá me ouvindo bem? Te escuto bem. Sim. Tá me vendo também? Sim. Que é interessante assim a gente se ver, porque aí fica mais fácil para a gente conduzir, né? Então, boa noite ou bom dia. Não sei, ainda estou dormindo um pouco. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Nós estamos iniciando mais uma live que é do projeto Diálogos Dragon Dreaming. Toda sexta-feira, pela manhã, essas lives acontecem e nós entrevistamos, então, os facilitadores, os multiplicadores, os treinadores da rede Dragon Dreaming, com o objetivo de disseminar todo o trabalho que vem sendo feito por essa rede maravilhosa de Dragon Dreaming Brasil. E hoje a nossa convidada é Alcineide Magalhães Marques. Ela é uma facilitadora de Dragon Dreaming. Ela está no caminho do conhecimento, em breve vai se tornar uma multiplicadora, uma treinadora, e ela está fazendo um trabalho muito interessante, que é num segmento assim bastante difícil, que é a política. Então, ela está fazendo um trabalho assim, sobre a facilitação de construção de uma candidatura coletiva à vereança do Rio de Janeiro. Olha só que tamanho do desafio, né? Mas, então, o nome da nossa live de hoje é Cultura Política e Participativa. Então, quando eu faço essas lives assim do Dragon Dreaming, eu gosto de trazer um pouco a prática do Dragon Dreaming, né? Então, vou convidar vocês para a gente fazer um Pinacari rapidinho, só para a gente assim, chegar mais inteiro, procurar a nossa presença e fazer uma excelente conversa, pode ser? Vamos lá. Então, vou tocar o sininho, para quem não conhece. Então, fechando os olhos, sentando numa posição bem confortável, com os pés no chão, procurando sentir a força da gravidade, essa força poderosa que nos ancora desde que a gente chegou a esse mundo. Inspirando e expirando profunda e lentamente. Buscando a nossa presença de estar aqui agora nessa conversa. E ao sinal, cada nosso tempo, vai abrindo seus olhos. Uau, muito bom. A gente chega assim mais inteira, mais presente. Isso é muito bom. Uma prática, para quem não conhece, uma prática do Dragon Dreaming. Então, Alcineide, depois que a gente faz um Pinacari, a gente gosta de fazer também um check-in. Então, nós vamos começar pelo check-in. Então,
Como é que você chega hoje aqui nessa live? Eu chego de uma semana conturbada, que está acontecendo no mundo. A gente continua perdendo pessoas e essa semana eu perdi um parente, não tão próximo, mas é algo para a gente ficar realmente alerta que ainda não acabou. A gente ainda tem que tomar os nossos cuidados. Mas chego também de uma semana muito produtiva. Ontem tive reunião com as mulheres maravilhosas e uma reunião à noite que fui dormir bastante energizada e acordo também muito feliz. Acordo sabendo também que hoje é Ano Novo Judaico, alguma coisa assim, não é a minha cultura, mas eu fico feliz com novos começos. Então eu venho. E sabendo que amanhã é meu aniversário também, então chego bem feliz. Celebremos, muito lindo. Eu também, eu chego assim super bem, né? Assim, a gente tem vindo de um trabalho assim bastante intenso aqui na Rede Dragon Dream em Brasília, organizando alguns cursos online, organizando um curso avançado. Então eu chego assim muito energizada e assim muito feliz de poder estar fazendo essa conversa com você, Alcineide, para você estar passando para todos nós toda essa experiência que você está vivenciando com esse grupo, né, de 7 mulheres construindo esse mandato. Bem, mas no início eu queria fazer uma pequena apresentação da Alcineide, né? A Alcineide é farmacêutica, é mestre em biotecnologia, com ênfase em plantas medicinais. Então, assim, gostaria de você fizesse uma pequena apresentação sua antes da gente entrar propriamente no nosso assunto, que é esse trabalho que você vem fazendo com essas mulheres maravilhosas do Rio de Janeiro. Então, quem é Alcineide? Causa um pouco de estranheza quando apresento o currículo, né? Porque parece uma coisa tão diversa, mas eu gosto muito. Continuo sendo farmacêutica, continuo de alguma forma trabalhando com cura, mas agora sobre outra vertente, né? Eu comecei a minha vida numa área muito acadêmica, voltado muito para tecnologias que eu considerava que trariam algum tipo de desenvolvimento, especialmente para o lugar onde eu nasci. Eu sou amazonense, eu passei 8, 9 anos no Rio, mas vivi a maior parte da minha vida em Manaus e voltei agora por causa da pandemia e por umas situações familiares aqui. E graças a Deus estou conseguindo continuar os trabalhos no Rio e com os contatos do Rio, graças à internet também, né? Mas como eu estava falando, eu comecei pensando como é que eu poderia desenvolver tecnologias que pudessem dar condições de desenvolvimento para as pessoas, mas que também pudessem manter a floresta em pé. A biodiversidade sempre foi algo que me interessou muito, que me importou muito. O contato com as plantas, não foi à toa que fui me especializar numa área relacionada a conhecimento tradicional também, muito científica, mas honrando e respeitando o conhecimento tradicional com as plantas. Mas aquela área chegou um tempo, logo depois do mestrado, que eu comecei a me sentir incomodada de como a gente produzia tanto conhecimento, mas aquilo não gerava uma transformação direta na vida das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que mais precisam, né? E ficar ali trancada no laboratório não seria algo que eu senti que ia me deixar contente, feliz de estar atuante no mundo. E então comecei a estudar políticas públicas, comecei a estudar com um grupo da Fiocruz que me apresentou a agroecologia, que foi algo transformador para mim. O quanto a gente precisa honrar mais o solo, honrar mais a terra, e também o aspecto de justiça social que a agroecologia traz. E
E por isso me envolvi, né, com um circuito de hortas urbanas, de agricultura urbana, que foi onde eu conheci a Cecília, do Coletivas, né? E nesse inteirinho conheci também o Dragon Dreaming, com uma tecnologia social que eu enxerguei como algo que unia tudo que eu achava importantíssimo para seguir, né? Então foi algo que eu vi não como uma ferramenta, mas como uma filosofia mesmo. E me ajudou num dos períodos em que eu mais estava perdida, de ter que abandonar uma carreira, mas não abandonar, porque é uma área que eu amo, a área da saúde é uma coisa que eu amo muito, mas de me ver atuando de uma forma diferente para cuidar de relações agora, e principalmente de relações de poder. Como é que a gente se organiza dentro das relações de poder, né? Esse poder o poder colaborativo, que eu acho que é o que a raiz do Dragon Dreaming mais reverbera em mim. Legal. Bom, então, você acabou assim, já respondendo mais algumas perguntas que eu ia fazer, né? Então, exatamente como foi essa sua transição, né? Assim, de não deixar a academia, mas de ir procurando um outro caminho, né? E para fazer esse trabalho no movimento popular, no movimento social, né? E também, agora, gostaria de saber assim, mais detalhes, como é que você chegou no Dragon Dream, né? Eu sei que você fez um curso, né, com o Rafael Tagashi, e assim, fala um pouquinho para nós como é que foi essa experiência, o que despertou em você nesse curso que você fez, que me parece que isso foi o momento assim do início de uma transição, né? Quer dizer, você continua trabalhando com cuidados, você continua trabalhando com cura, né? Mas agora com um novo viés. Fala um pouquinho para nós dessa experiência. Acho que o Rafael está na frente. Ai, que legal! O Rafael foi extremamente generoso, porque ainda no meu caminho de aprendizagem, eu estou terminando ele, eu estou usando essa experiência do Coletivas para terminar a minha ficha de experiência, né? Mas ele foi um mentor extremamente generoso numa cofacilitação do introdutório que nós fizemos na Horta do Vinil. E foi bem legal porque foi a oportunidade de apresentar o Dragon Dreaming para pessoas que já atuam de maneira coletiva, colaborativa e pela terra, né? É uma horta comunitária no meio dos prédios da Barra da Tijuca. E a gente fez o curso lá e o Rafael foi muito maravilhoso para mim. Antes disso, acho que uma coisa que eu tenho que destacar nessa caminhada foi a intuição. Porque eu meio que já tinha decidido que eu ia fazer o caminho de aprendizagem no primeiro curso de Dragon Dreaming que eu fiz. Foi um curso no Rio, com a Tânia e o Gustavo Machado, e foi um curso fenomenal também, e foi num momento em que eu verdadeiramente estava questionando muita coisa da minha vida. Então, para mim, não foi algo relacionado ao que eu vou fazer da minha carreira, mas em como eu vou olhar a minha vida a partir de agora, em como eu vou levar os meus relacionamentos a partir de agora, em como eu vou reestruturar. Então, para mim foi algo bem importante, não só por uma perspectiva de fazer, mas de ser. Ótimo, muito bom. Então, Alcineide, eu assim também venho de uma trajetória assim de militância política, né, de militância de esquerda, né, fui assim sindicalista durante muitos anos. Minha profissão é bancária, eu fui bancária a vida inteira, sindicalista e tal. E a gente sabe que nesse mundo da política é muito diferente de tudo que a gente traz do Dragon Dream, né? Os partidos políticos, por mais democráticos que sejam, eles têm todo um viés assim de comando e controle, tem umas regras muito rígidas, né?
E então, você podia falar um pouquinho também para nós como foi essa entrada, né? Como foi esse despertar de trazer essa metodologia colaborativa que assim cuida de todos os processos de um projeto, mas cuida também da relação entre as pessoas, porque afinal os projetos são feitos por pessoas, né? Os projetos não são feitos naquele papel, naquele calhamaço de papel que a gente escrevia antigamente e muitas vezes eram engavetados, né? Então, dentro do Dragon Dreaming, existe muito essa coisa de trabalhar com as pessoas, de cuidar do crescimento pessoal, do fortalecimento da comunidade, né? Então, assim, como foi isso para você? Passa um pouco para nós essa experiência desse ganha, ganha, ganha num mundo ganha-perde, né? Que a política hoje está tão desgastada que muitas pessoas nem acreditam mais, mas quando a gente vê um trabalho como esse que você está fazendo, a gente sente a esperança, né? Exatamente agora, a gente está numa fase de fechar todos os pactos e acordos coletivos do grupo. Porque a gente sabe que seremos. Eu me coloco na figura de facilitadora, mas também com as meninas sempre, né? Então a gente. É mais uma coisa que modifica. Faz parte Fazer. do mandato, né? Você faz parte. Não como na vereância, mas numa questão mesmo de organizar mesmo o trabalho e tudo. Assim. E uma das coisas que nós sabemos que vão ser muito questionadas é em relação a como é que 7 mulheres vão conseguir decidir as coisas, né? Num modelo diferente. O que significa isso, né? De poder compartilhado. Então, uma das primeiras coisas que a gente está olhando e pensando e fazendo tudo com muito cuidado é hackear um sistema que é feito, ele é construído a partir de como é que eu vou entrar num acordo onde o outro vai ganhar, mas a gente não tem transparência no processo. Né? Então, um dos objetivos que a gente quer construir nesse pacto é deixar tudo claro de como é feita as tomadas de decisão. Todo tipo de tomada de decisão. E a preferência da tomada de decisão por esse coletivo é o consentimento. Onde, ao invés da gente buscar sempre um consenso que vem de uma aprovação, que muitas vezes a gente sabe que vai calar algo importante que deveria ser falado, ou que vem de um poder sobre alguém, né? O consenso, ele é, de certa forma, uma das formas de tomada de decisão mais, que podem ser mais opressoras que a gente pode ter. Né? E quando eu opto pelo consentimento, é uma forma de eu olhar para as objeções, por que você não concordou com isso? E eu acolher essa objeção e incluí-la numa proposta. O Dragon Dreaming foi essencial, primeiro porque é uma metodologia de quando a gente planeja algo, eu naturalmente estou fazendo com a inteligência coletiva, então estou dando vozes às pessoas. Né? Eu estou fazendo com que, inclusive, a estrutura do processo eu consiga calar e ouvir. Isso já quebra um monte dessas possibilidades que a gente tem da política comum de que quem é mais antigo, quem tem mais poder, quem tem mais influência, possa... Eu gosto muito de uma frase que diz que o ouvir, o silêncio, ele equilibra os poderes, né? Então, ter bastante momentos em que a gente pode equilibrar as vozes e fazer rodadas e se ouvir é uma coisa importante, muito importante. Uma das coisas que foram essenciais que o Dragon Game trouxe e que geralmente em toda organização, pelo menos é o que eu tenho visto, é o diferencial que o Dragon Dream traz, porque é uma dificuldade que a gente aqui tem, acho que no mundo inteiro, que é o da celebração. Então, a gente se permitir, como um grupo, ter uma reunião que a gente chama, que é uma reunião de cuidado emocional. É uma reunião em que a gente para tudo que a gente está fazendo e se olha, ainda que aqui pela telinha, né? Mas
se olha verdadeiramente e se escuta e vê o que é importante. E tem sido as reuniões mais ricas que a gente tem, de poder trazer esse elemento celebrativo e esse cuidado com o emocional do grupo. Para mim, a celebração é um dos fatores que mais tem enriquecido tudo. É muito, muito importante isso que você está colocando, né? E a metodologia, ela traz muito isso, né? O momento da celebração em todos os quadrantes, né? Você celebra o sonho, você celebra o planejamento, você celebra a realização e você celebra a celebração, né? E é importante colocar que a celebração, para nós do Dragon Dream, não são apenas festas, são também festas, mas a celebração para nós são momentos de apreciação, né? Momentos de você reconhecer o que foi feito, de você reconhecer todo o trabalho que foi feito pelas pessoas da equipe, né? Queria que você falasse também um pouco sobre o mandato coletivo, falar um pouco dele, assim, como ele é formado. Me parece que são 7 mulheres, é um comitê feminino, né? Que traz a coisa do feminino, e assim também, ao trabalhar com mulheres, né, em todos os grupos acontecem isso, mas acho que com mulheres isso é bastante forte, né? Tem muito assim, aparecem os dragões, né? Quando você sonha, é aquele momento da motivação, da alegria, depois quando você começa no planejamento, partindo para a realização, então começa a aparecer os dragões, né? Você já falou um pouco disso, mas eu podia, assim, falar como é a constituição desse mandato coletivo. Imagino que são perfis bem diferentes, mas que deve ter, assim, um fio condutor que alinha todas essas pessoas. Como é isso? Assim, interessante você passar essa informação para nós. Esse grupo, a gente passou por 2 círculos dos sonhos, né? Dentro desse planejamento todo, do mandato em si. E no primeiro círculo dos sonhos, a gente ainda não tinha as 7 componentes da bancada, né? E porque quem iniciou o estudo foi a Erian, que é ligada ao Gaia Education. Primeiro é preciso falar que a gente ainda não tem no Brasil uma legislação que reja de uma maneira determinada como é que é um mandato coletivo. Então, o que a gente está fazendo agora é meio que hackear o sistema mesmo, para permitir que, por uma candidatura, mais vozes sejam ouvidas e a diversidade se faça presente verdadeiramente, né? E por isso diversidade sempre foi uma coisa sonhada, desejada, esperada. E você vai concordar comigo que, especialmente na conjuntura do Rio de Janeiro, a política não é um lugar seguro para mulheres. Então, já quero deixar aqui, como sempre falo para elas, a coragem que essas 7 mulheres tiveram em aceitar esse desafio. Então, são 7 mulheres muito diversas mesmo, que vêm de lugares diferentes, que vêm de origem diferente, que vêm, inclusive, de formações diferentes. É uma coisa importante que a gente visionou e sonhou, que a gente pudesse entender de coisas diferentes ao mesmo tempo, até para ter olhares diferentes de uma mesma conjuntura e saber conversar e saber olhar por esse prisma. Então, diversidade é algo importante. Sobre a estrutura da governança, uma outra coisa que é muito importante destacar é que a gente está se baseando no modelo sociocrático para poder se organizar, que é um modelo já feito de uma forma horizontal, onde o poder é compartilhado, existe uma hierarquia, existe uma autonomia de tomada de decisão, mas a partir de papéis que cuidam de um propósito, né, e se organizam em círculos. E dentro dessa intenção de trabalhar sobre esses círculos que se contém, né, que estão dentro de todo o mandato, um dos grandes interesses que o grupo tem é organizar um círculo participativo
para quem está de fora do mandato, para a população mesmo, para fazer com que as ideias sejam mais permeáveis e cheguem ao mandato, para que a gente possa ter representatividade de pessoas que são cidadãos mesmo. E aí uma coisa que a gente está se inspirando muito e olhando muito como algo extremamente possível foi o que aconteceu na Índia, através dos Neighborhood Parliaments, que foi inclusive um padre que organizou mulheres inicialmente, depois crianças, tem o Parlamento das Crianças e o Parlamento das Mulheres, e de trazer essa representação mesmo de baixo, que na verdade não é de baixo, a gente que organiza de baixo, né, mas de base para esse poder tradicional que a gente tem da política. Então, ter essa permeabilidade através dessas representações por círculos. E só de a gente pensar em estruturas circulares no que era geralmente algo linear, de poder sobre, já é uma quebra tremenda dentro dessa velha política que a gente tem. Então, assim, é um verdadeiro trabalho assim de fortalecimento mesmo, né? Assim, da equipe como um todo e também do fortalecimento da comunidade onde essas integrantes do mandato coletivo estão inseridas, né? Então, assim, é um trabalho assim de fortalecimento muito grande, né? De aprendizado também muito grande, né? Dentro desse processo. Acho interessante também você falar um pouquinho assim, qual o perfil dessas pessoas que resolveram entrar para esse mandato e imagino que são perfis diferentes, diversificados, cada um de um segmento da sociedade. Isso é uma coisa assim muito interessante, né? Você juntar todos esses saberes, né? E montar um trabalho coletivo assim é o fruto, né? Dessa inteligência coletiva deve ser muito rico. Vou começar por quem começou. A Erian, é uma pessoa que está ligada ao Gaia Education Brasil. Eu a conheci fazendo o curso de Design de Sustentabilidade, ministrado no Rio de Janeiro. E ela é uma pessoa já ativa nessa organização civil há muito tempo, especialmente na área de meio ambiente. O mandato coletivos é um mandato ligado à Rede Sustentabilidade, que foi o partido político que mais, pelo menos na nossa visão até agora, mais vem abraçando esse interesse de olhar para o meio ambiente de maneira digna. E a Eri tem um trabalho há muito tempo nos mangues do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, um trabalho com uma ONG, e essa é a participação dela principal que eu posso destacar, os anos que ela tem dedicado a esse trabalho, com dedicação, com muito amor. E ela sempre teve esse interesse de ingressar, porque mesmo a gente sabendo que é um ambiente complicadíssimo, um ambiente arriscado, perigoso, é justo que a gente olhe para ele e veja, alguém tem que estar naquele ambiente, não pode deixar, né, abandonar, porque é uma estrutura, é importante olhar para aquilo e se fazer presente. E ela sempre teve esse desejo, só que, lógico, é a Eri, ela não iria fazer algo igual a todo mundo. E com essa ideia de já morar em ecovilas há muito tempo, ela vem também desse movimento de ecovilas, organiza a Terra Una há muitos anos, acho que é mais de 10 anos, alguma coisa assim. Ela pensou, por que eu não uso todo esse conhecimento dessas tecnologias sociais, que já que ela consegue viver de forma colaborativa na Terra, a partir da Terra, por tantos anos, então é uma pessoa que sabe que vai conseguir viver de forma harmoniosa em qualquer lugar. E sabendo disso, desse interesse, não, eu não vou fazer isso sozinha. E aí foi quando Cecília, que é uma pessoa que também conheci nesse ambiente de agricultura urbana, nesse movimento de agroecologia urbana do Rio de Janeiro, se uniu a ela com Karine, que é uma pessoa que também é ligada, se eu não me engano, ela
acabou de terminar um mestrado em serviços ambientais, é uma pessoa ligada a essa área de tecnologia também, mas todas voltadas com um olhar especial para o meio ambiente, com um olhar de desenvolvimento, sim, né, de usar as tecnologias, mas pensando num viés de ecologia profunda. A Yara é uma pessoa que também vem dessa ideia do Gaia Education, também uma pessoa que a gente se conheceu. A Yara está falando que ela faz mestrado, que a Karine faz mestrado em geografia, está me ajudando aqui. Obrigada, Yara. A Yara é uma pessoa, assim como a Alana e a própria Renata também, elas são pessoas ligadas à área da cultura do Rio de Janeiro. São mulheres, é o nosso trio de mulheres lindas, poderosas, maravilhosas. Todas são, né? Mas são mulheres negras, a Yara, a Alana e a Renata, que são muito ligadas à área da cultura no Rio de Janeiro, que é a área de economia criativa, né? Que é um foco muito importante, ao meu ver, também para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, são pessoas de formações muito diferentes, mas todas com um olhar amoroso em relação ao meio ambiente e às pessoas. A valorização dos relacionamentos é algo que eu vejo muito forte nesse grupo, né? O quanto a gente se dedica a se ouvir e a se amar. Então é isso que me dá a esperança de dizer, olha, eu acho que elas vão conseguir sim resistir e fazer inclusive uma coisa muito bela nesse lugar que é tão inseguro e tão estranho, tão infeliz que é a política no Rio de Janeiro. E eu sei que elas têm a energia e a estrutura para ser diferente, fazer diferente. Ótimo. Então, a gente vê assim que nos movimentos sociais, nos movimentos culturais, né, nessas metodologias colaborativas também, a participação feminina é muito grande, né? Acho que as mulheres elas conseguem perceber com mais rapidez tudo isso que está acontecendo, essa necessidade de se juntar, de fazer alguma coisa. Mas, assim, achei interessante, né? E a gente honra muito esse coletivo feminino forte, né? Mas como foi isso? Apareceram alguns homens para entrar também nesse coletivo? Ou foi mesmo um movimento assim feminino? E também imagino, não sei se você falou, talvez eu tenha me perdido, mas assim existe um fio condutor, né, de trabalho de todas essas pessoas. Imagino que seja a sustentabilidade. Fala um pouquinho sobre isso. Certamente é o fio condutor, a sustentabilidade, uma área de muito interesse e que a gente quer trabalhar, muito importante, tanto na campanha, mas como sendo o perfil mesmo, é trabalhar as inteligências de cada uma, né? As possibilidades técnicas que são muito... que têm que ser valorizadas dentro do que essas mulheres já trabalham, dentro do que elas já fazem. Então, trabalhar as inteligências e ter esse perfil de ouvir a inteligência coletiva. Então, sustentabilidade é um foco muito forte. Sempre foi também um desejo, e agora com a presença da Yara, da Alana e da Renata, a gente tem mais forte a luta contra o racismo. Também é uma coisa muito importante que foi colocada dentro dos sonhos, que é colocada dentro das bandeiras que estão sendo construídas por elas, né? E a arte e a cultura, que é o Rio de Janeiro. Não dá para falar de Rio de Janeiro sem arte e cultura, e que a gente entende também que sem isso não dá para construir o novo, né? Esse desejo de olhar para uma economia criativa e valorizar melhor isso que o Rio de Janeiro já tem de muito poderoso. Ótimo. Então, o trabalho de vocês assim tem sido assim de muito crescimento, né, de muito conhecimento, né, nessa relação
como todas essas pessoas, cada um de um segmento da sociedade, assim, então acho que teve um crescimento assim muito grande. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, você, Neide, como Eu está só sendo... esqueci de uma coisa, eu esqueci de falar dos homens. Ah, sim. Existem homens, sim. Então vamos lá. É um movimento de base feminina, mas a gente tem alguns homens que são meio que anjos da guarda, né? Uau! São homens que nos ajudam muito dentro dessa área técnica, que são como consultores e que estão aí contribuindo nessa parte, assim. Mas a base mesmo é toda feminina. A maioria das pessoas que, inclusive, têm se levantado para contribuir, para ajudar, são mulheres. E acho que é necessário, né? É necessário e importante. Desculpa, você estava falando outra pergunta. Então, mas aí antes dessa pergunta que eu estava fazendo, agora puxei aqui uma outra ideia. Assim, eu também já assim, trabalhei muito com essa coisa de mandato, essas coisas, a gente sabe assim, de todas as dificuldades que isso existe e tal. Assim, é preciso também ter recursos financeiros, né? Porque você não consegue andar daqui para lá, produzir algum material, produzir alguma coisa sem ter recursos. No Dragon Dream, a gente traz muito a questão da... É um módulo, né, do Dragon Dream, a captação empoderada de recursos. Vocês têm conseguido trazer esse conceito para o grupo? A gente pensa muito em trabalhar o crowdfunding. Por quê? Mas não é como uma maneira jogar na rede, até porque isso pode não ter o resultado que a gente deseja. Mas uma captação que vem sim das relações e das pessoas que acreditam no trabalho. Então, uma fala que vem de uma fala genuína, de quem conhece, de quem sabe realmente quem são elas, de quem realmente está ligado às bandeiras, aos objetivos do projeto que é o Coletivas. Então, sim, uma captação através de crowdfunding, através de tudo que a gente pode se permitir pela tecnologia, mas baseada em quem realmente conhece no boca a boca e nesse novo formato que a gente está vendo aqui, que é um formato que deixa a gente, apesar de distante, mas muito próximo, se a gente quiser, né? Então, tem sido, sim, uma lição de olhar no olho pela telinha e, e falar o que é importante e saber que realmente a gente precisa de ter uma estrutura financeira para perdurar. E também contando muito com voluntários, com pessoas que sabem, que se importam, que conhecem o projeto, que querem conhecer mais o projeto. Então, organizar esses voluntários, acolhê-los, recebê-los também tem sido um foco de atenção para a gente. Muito bom. Então, a gente tem tanta coisa, né, para conversar sobre isso. É assim, uma live assim, muito interessante, uma experiência muito assim, inovadora, né, que assim, nos motiva a conhecer mais a fundo, né? Mas a gente tem aqui o dragão do horário, né? Assim, a hora está passando e aí a gente precisa se organizar um pouco. Mas eu estava fazendo uma outra pergunta para você, e é assim, você, Alcineide, como facilitadora, como caminhante da aprendizagem para se tornar uma multiplicadora, uma treinadora, qual foi, ou qual tem sido o verdadeiro aprendizado nesse trabalho que você está fazendo? Nossa, tem que escolher só um, né? Não, ainda temos um tempo, pode falar mais. Acho que tem um conceito, na verdade, que eu me deparo com ele e que eu estou criando a minha própria definição para ele. E que todas as vezes que eu estou ligada ao trabalho com Dragon Dreaming, até ligada
transição que eu estou fazendo, que não é de carreira, é de ser, que é o interser. Eu estou me enxergando o que isso vai ser na minha vida. Porque o Dragon Dreaming trouxe isso, né? Essa possibilidade da gente trazer ecologia profunda para o nosso trabalho, na verdade, é como eu sou com você, né? E como você é comigo, e, na verdade, como a gente se integra de tal maneira que a gente é um só. Isso é muito poderoso, isso é muito estranho para o tipo de cultura que a gente foi acostumado, que a gente foi gerado, que é uma cultura da separação, né? E para mim é algo até misterioso enxergar isso nas relações, no que está acontecendo e ainda não saber. Esse negócio que no começo eu estranhava muito, eu falei, o que que é isso? O que que é isso? Aí você começa a ter a liberdade de falar de amor no meio do seu trabalho, é outra coisa para mim escandalosa. Começar um trabalho com Pinacari e falar de amor incondicional, para mim é algo também escandaloso que o Dragon Dreaming traz. Então, são esses conceitos que são mais que conceitos que a gente que a gente traz para a prática, e quando a gente traz é extremamente feliz. Maravilha, isso é muito bom. Então, assim, esse momento assim, né, de celebração, né, quando a gente consegue perceber o amor incondicional, isso assim nos dá uma motivação muito grande, né, para levar esse trabalho para outros lugares, para disseminar esse trabalho, incentivar, motivar as pessoas a fazerem um trabalho de ganha, 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 mesmo dentro de ambientes assim insalubres, de ambientes assim que sempre trabalharam dentro do ganha-perde, né? É um momento assim da gente pensar mesmo no que você falou no início, assim, de hackear mesmo as organizações, né? Para a gente mudar essa cultura, né? De tudo isso que existe, que para eu ganhar você precisa perder. Não, não precisa mais ser assim, né? Nós podemos, eu posso ganhar, e você ganhar, e o ambiente ganhar, e todo mundo ganhar. Então, isso é maravilhoso no Dragon Dream, né? Olha só, o nosso tempo está acabando, e eu encerrar assim antes que ele encerre na nossa frente, né? Mas assim, eu queria fazer uma última pergunta para você. Então, você, Alcineide, qual é o seu sonho daqui para frente? Eu tenho sonhos muito loucos, assim, tenho sonhos bem. Acho que eu não. Meu sonho de verdade, além dos meus sonhos loucos, acho que o primeiro sonho que eu poderia colocar é ser útil a essa transição que está acontecendo. Se eu pudesse ser útil e falar, nossa, eu fui alguém que participou com o seu melhor dentro dessa transição de mundo que a gente está passando, e que é necessário a gente passar, e que para alguns vai ser com muita dor, para outros vai ser com muita surpresa, e para outros nem tanto. Então eu quero estar entre os nem tanto, surpresos, mas felizes dessa transformação está acontecendo, e olhar e ver que eu fiz o meu melhor. Ótimo, muito bom. Então, Alcineide, eu acho que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, né, trocando experiências. Tem sido assim um momento muito rico, muito assim de aprendizado, né, para todos nós. Mas nós vamos precisar encerrar nossa live, e essa live ela vai ficar disponível aí no Instagram do Dragon Dream Brasil, para que todo mundo possa assistir. Depois a gente pode também divulgar, né, e assim fazer um trabalho de divulgação assim para que todos possam conhecer. Mas assim, queria te dar aqui alguns minutinhos, poucos, para você
colocar a sua fala final. Como você sai dessa live que nós fizemos hoje? Eu saio, em primeiro lugar, com o desejo de agradecer. Primeiro, quero agradecer o Pedro Araújo e a Anne Truman, que me acompanham no meu caminho de aprendizagem, que está terminando agora, mas queria agradecer e queria agradecer também a todas as pessoas da rede Dragon Dreaming que eu pude conhecer, que eu pude encontrar e que foram sempre muito generosas para mim, né? Muito maravilhosas. Quero agradecer a você, que foi muito gentil também, muito carinhosa, desde quando a gente se conheceu. Quero agradecer as meninas, as mulheres incríveis, maravilhosas do Coletivas. Quero agradecer a coragem delas e a entrega delas. É isso. Eu quero agradecer por mais um dia de vida, assim, vivendo intensamente. Legal, muito bom. Então, eu também saio assim extremamente agradecida por você ter aceitado o nosso convite de vir passar essa experiência assim tão importante, né, nesse mundo tão difícil, né, nessa situação que o Estado do Rio de Janeiro vem passando, né? E aí assim saber que tem pessoas que têm esperança e que estão colocando toda essa energia para mudar essa forma de viver, né? Então eu saio muito agradecida. Um abraço para você e vamos encerrando então a nossa live. Um beijo, querida. Tchau.